Boa noite a todos. Hoje, 25 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 14, intitulado A Edificação Cristã. Emmanuel vai nos falar sobre os primeiros cristãos. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Divino amigo, amor de nossa vida, nós aqui nos encontramos em Teu nome, nesse ambiente de amigos, nesse sentimento de fraternidade uns para com os outros. E no propósito, Senhor, de estudarmos a doutrina espírita, o livro A Caminho da Luz. Emmanuel irá nos abordar, Senhor, sobre o cristianismo, a história do cristianismo. Nós te rogamos que o Senhor nos ajude para que esse estudo não seja apenas um movimento intelectual, mas principalmente um movimento do coração, do sentimento. Nós te pedimos a permissão para o início do trabalho, rogamos a inspiração através dos nossos amigos espirituais, porque todo esse movimento que realizamos é em Teu nome, Senhor. Muito obrigada, amor querido, e obrigada pela presença de vocês, amigos espirituais, a nos conduzir, a nos orientarem. Muito obrigada. Então vamos lá? Volto sempre a repetir. Estudando a obra Caminho da Luz, nós vamos nos deparando com a organização divina. Sabe? A organização no processo de evolução. Então, Emmanuel ele passou nessa obra esse processo de evolução. E sempre esse movimento da enxertia divina. O papai sempre mandando seres. O cristianismo não foi diferente. Ele mandou o Filho amado. Aquele que já era um com Ele, aquele que veio nos ensinar uma lição que não poderia ter erro, que era a lição do amor. Então, aqui o nosso Emmanuel ele vai retratar nesse capítulo o resultado da vinda de Jesus. O que provocou em uma sociedade a vinda do Cristo à Terra? Vamos ver? Quando fala em Judeia, nós já sabemos que é formado pelo reino de Judá, tá bom? Depois se uniram. Os primeiros cristãos. Atingindo um período de nova compreensão concernente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas tornara-se o assunto obsidente para as massas anônimas e sofredores. Obsidente na condição de uma obsessão, era uma ideia comum, esse movimento realmente de querer como ele diz assim, uma justiça mais perfeita. E lembra que a missão de Roma era levar a justiça. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo
de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judeia, lembrando, formados pelos reinos de Judá. Em 44 depois de Cristo, a Galileia começa a fazer parte do território da Judéia e começa a ser chamadas esses territórios de Palestina, tá? 44. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente os ensinos imorredouros. Numerosos centuriões, que são os líderes militares romanos, e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Porque teve casos de alguns centuriões, de alguns homens romanos, o próprio senador Públio Lentulus. Ele tinha uma filha com lepra. E o zum corria, que ele já tinha curado pessoas com lepra. Então o que se fez? Se buscava. Não, vamos lá com ele. Vamos lá com ele. Então, na hora da agonia, o povo vai buscar. E foi o que aconteceu. Então, muitos romanos que passaram por essas situações, olha, tem um nazareno ali que cura todo mundo. Não é assim que acontece ainda hoje? Olha, tem uma senhorinha lá no canto que vira a esquina da rua tal, bebebeira, aí todo mundo corre para lá. Na época do Cristo, então por isso, e acabavam conhecendo. Então, a gente vê que as curas eram um recurso para trazer os filhos de volta ao seio. E olha, gente, é um recurso, assim, de certa forma, necessário, mas Jesus fazia aquilo sabendo que ele estava lidando com criança. Olha, para que ele possa entender a minha lição maior, que não é minha, é do Pai, dizer, a lição maior, eu vou fazer essas curas. Mas o que eu tenho para dar é muito maior do que uma simples cura do corpo, que é a cura da alma, que traz a verdadeira cura para um espírito. Então, era um recurso que o papai utilizava. Entendeu? O nosso Senhor Jesus utilizou. Em toda a Ásia Menor, então olha só, e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, hoje parte da Turquia, aquilo ali, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se de Jesus, da sua filosofia nova que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações e os seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. A princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não mais poderia haver diferença entre os livres e os escravos, entre os patrícios e plebeus. Hoje até alguém me mandou uma imagem muito significante, um mestre budista conversando com um discípulo budista. E o discípulo pergunta: mestre, como devemos tratar os outros? E ele responde: não existe outro.
Não existe os outros. Porque quando você diz como eu devo tratar os outros, tu está colocando uma distância. E o mestre respondeu, não existe os outros. Porque somos todos o quê? Iguais irmãos. E Jesus veio pregar isso. Não existe os outros. É aqui que ele diz. Falava-se dele, da sua filosofia nova, que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações, e os seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo pela pureza de costume e por uma conduta retilínea e exemplar. Voltei, olha só. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações, e os seus seguidores, aqueles que seguiam Jesus, eles se destacavam-se do ambiente corrupto do tempo. Eles não entravam naquela mesma linha. Eles tinham uma conduta diferente. Pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. Porque Jesus veio, trouxe o material e enviou missionários para dar continuidade. Por isso que se firmou. Por isso que ele diz, a princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não mais poderia haver diferença entre os livres e os escravos. Entre os livres e os escravos. Entre patrícios, romanos e plebeus. Porque todos eram irmãos. Até hoje nós não aprendemos essa lição. Às vezes nós não temos preconceito com o pobre, mas temos preconceito com o rico. Por isso que nós vamos ver Jesus recebendo Joana de Cusa, recebendo Lívia e recebendo tantos outros. Mas também ele recebeu os pescadores, as pessoas mais simples. Então é esse movimento de nós entendermos que todos somos irmãos. E até hoje nós não aprendemos essa lição. Até hoje nós não aprendemos essa lição. Nós somos indiferentes. Eu me lembro, hoje eu estava até comentando com o Leonardo de manhã. Eu estava em São Paulo e eu tinha uma comida, alguma coisa dentro da bolsa, um salgado, não me lembro o que era, e eu disse, eu vou levar, porque tem muita gente com fome em São Paulo. E aí eu fui atravessando a ponte, veio vindo um rapaz numa situação deplorável, que a gente rotula de mendigo. E aí eu parei, olhei para ele e disse, moço, aí ele já se assustou, porque alguém viu ele. Porque parece que eles não existem. Ninguém olha. São invisíveis. Aí eu olhei e disse assim, toma esse lanche. Ele olhou com tanta lucidez para mim e disse assim, obrigado. Mas o obrigado dele era um obrigado assim, você me olhou. Não era um obrigado pela comida. Foi um obrigado, eu senti, por ter sido notado. Sabe, por ter sido notado. Isso eu olhei para ele como um ser humano. Que é. Mas que a gente no dia a dia, a gente fica tão frio, tão indiferente, que a gente... Não é assim? E então até hoje essa lição nós ainda não aprendemos. Porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. Por quê? Então, aí vem Jesus e não dá um nome, mas nos ensina a nos relacionarmos com Ele, nos colocando na posição de filho, e nos ensinou a chamar Deus de Pai.
Mas o momento, tanto é que ele se referia a Deus Pai. Na verdade é papai. Papai. E ele passou a nos ensinar. Só que quando ele nos trouxe essa lição, se ele é meu pai, ele também é teu pai. Logo nós somos o quê? Irmãos. E aí vem a parábola de Caim e Abel. Então aquele Caim e aquele Abel, eles não se limitam à irmandade consanguínea. Ali eles estão representando a uma humanidade. Então quando eu faço mal a alguém, eu nesse momento a voz grita no pé do ouvido, Deus a me perguntar: Caim, que fizestes a teu irmão Abel? Para todos nós. Então olha só, o patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Como? Eu, irmão desse samaritano, eu, irmão desse nazareno, eu, irmão desse miserável, eu, irmão de um presidiário. O patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Os cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se o martirológio com os primeiros éditos de proscrição, de condenação. Porque uma vez que o cristão fazia a cura, ele era rotulado de feiticeiro. O próprio Paulo, na condição de um apóstolo, né? O apóstolo é o que divulga, o discípulo é o aluno, é o que aprende. E o Saulo foi esse discípulo que se tornou um excelente apóstolo, né? Foi o maior divulgador do cristianismo na época. E ele mesmo foi rotulado de feiticeiro. O Estado não permitia outras associações independentes, além daquelas consideradas como cooperativas funerárias. O que é isso? Porque, olha, nós sabemos que os cristãos, após a morte de Jesus, começaram a se reunir nas catacumbas, nos cemitérios. Mas a gente nunca procurou saber por que eles conseguiam fazer isso. Aí eu peguei isso aqui, fui pesquisar um pouco. Esse texto está no livro há 2000 anos. Ana fala para Lívia que, em verdade, era isso aqui. O que acontece? É isso aqui que eles explicam. Olha, Emmanuel explica. O Estado não permitia outras associações independentes. Então, tinha o judaísmo e tinha os próprios romanos. Outra associação não poderia existir. A não ser a associação, olha só, além daquelas consideradas como uma cooperativa funerária. Aí eu vou lá no há 2000 anos e a Ana explica isso para Lívia, que tinha essas cooperativas funerárias, que era um grupo que se reunia para auxiliar aqueles que tinham morrido, imagina, né? Para auxiliar aqueles que tinham morrido e que não poderiam mais trazer nenhum prejuízo a Roma. Aí eles iam para o cemitério fazer esse auxílio. Então, pautado nesse trabalho foi que o cristianismo se escondeu. Então por isso é que eles iam para a catacumba fazer de conta que estavam fazendo parte dessa cooperativa, mas na verdade eles eram cristãos que estavam estudando o cristianismo dentro do cemitério. Por isso dentro do cemitério. Como cooperativas funerárias. E aproveitando essa, então olha só, independente, além daquelas consideradas como cooperativas funerárias, e aproveitando essa exceção, os seguidores do crucificado começaram os famosos movimentos das catacumbas, entendeu? Aproveitando essa exceção, qual era a exceção? Cooperativas funerárias. Precisava, porque começou a perseguição. Toda a perseguição começou com Saulo. E Saulo iniciou a perseguição, na verdade, foi algo pessoal. A raiva dele de Estevão. Entendeu? E logo depois a morte de Abigail, e Abigail se tornando uma cristã, a revolta dele foi maior ainda. Então toda a perseguição iniciou em Jerusalém, e foi até interessante porque todos os cristãos
que estava em Jerusalém foram para outras cidades. Só que eles foram e não deixaram de ser cristãos. Levaram o cristianismo. Entendeu? E foram divulgando. Então, Paulo, na verdade, ele acabou impulsionando essa divulgação mesmo na perseguição. Até aí está tudo bem? Ficou compreensível? Vamos então à propagação do cristianismo? Na Judéia cresce então o número dos prosélitos, que são adeptos da nova crença. O hino de esperanças da manjedoura e do Calvário espalha nas almas um suave e eterno perfume. É assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalham as claridades da Boa Nova por toda a parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. Olha aí, a fome do amor, A doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez do relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados e os detratores. Os prosélitos, os adeptos mais eminentes, buscam ensinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. Lembra a diferença? Apóstolo é aquele que aprendeu e vai divulgar. O discípulo é o aluno. Agora vem aqui, olha. A centralização e a unidade do Império Romano facilitaram o deslocamento dos novos missionários, que podiam levar a palavra de fé ao mais obscuro recanto do globo, sem as exigências e os obstáculos das fronteiras. Olha que interessante. Porque nessa época aqui que Roma estava administrando, as regiões que Roma administrava, aquilo tudo era dela. Então, se tudo era dela, ninguém precisava de alfândega. Todo mundo passe livre. E essa programação não é criação dos romanos. Essa programação era uma programação do mundo espiritual, era divina. Eles reencarnaram para isso. Por isso que Roma tinha a ideia da justiça, daí a deusa justiça, tinha a ideia da justiça, da igualdade, entendeste? De levar a harmonia, de proteger. Por isso eles tinham seus soldados romanos, de proteger contra os bárbaros. Então, aonde Roma estava, eles garantiam a segurança. E garantiu a justiça, porque tanto é Pilatos ficou na condição de um juiz. Ele decidiu o que iria fazer com Jesus. Mas diz o nosso Emmanuel, no livro há 2000 anos, que ele poderia ter mudado a história todinha dele. A história dele. Porque Jesus seria morto, isso é um fato. Mas é isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala assim, Jesus falou tudo que iriam falar, tudo que iriam fazer. Ele falou, não é porque vai... Olha, gente, se não mudar a história, vai acontecer isso. Então, falar do futuro, esses profetas, ele falava, era um aviso, tal qual você disse, se tu continuar, tu vai quebrar a cara. Então, a gente está falando que é para a pessoa parar. Mas se ela não para, vai quebrar a cara. Então, foi o que Jesus falou. Jesus avisou, mas ninguém quis acreditar. Então, era isso que eles não conseguiam entender. Como é que Jesus se entregou? E Pilatos poderia ter mudado a história de Pilatos, para não gerar uma culpa que gerou, com certeza, e um arrependimento enorme de saber que ele estava com o Salvador em suas mãos, temporariamente, vamos dizer assim, e que ele preferiu ficar bem com o povo
e se dispor com o papai. Mas aí Pilatos disse: eu vou queimar a fita? Não sei nem quem ele é. Apesar da esposa ter sonhado, esse homem é bom, não faça maldade nenhuma, liberta esse homem. A própria Lívia foi até ele, porque ele era apaixonado por Lívia. Lívia pediu, mas ele inventou essa desculpinha. Não pode. No livro Memórias de um Suicida, é a história de Camilo, que cometeu suicídio. E no mundo espiritual, já quando ele está fazendo tratamento e tal, aquela coisa toda, ele faz uma sessão de regressão no mundo espiritual. E nessa regressão ele se vê nesse momento da crucificação. Então ele se vê caminhando no meio do povo, só que ele xingava a mãe de Jesus. Então você imagina, além de Jesus estar ouvindo o xingamento, ainda tinha que ouvir o povo xingando a mãe amada dele. E aí nós vamos nos deparar, Camilo, suicida, sendo amparado aonde? No Hospital Maria de Nazaré. Vamos orar? Lições. Então vamos lá, vamos agradecer a Jesus pelo pão da vida, né? Nosso Senhor Jesus, amor de nossa vida, toda vez que duas ou mais pessoas estivessem reunidos em Teu nome, o Senhor se faria presente. Somos mais de 2. E o Senhor esteve e está presente em cada um de nós. Senhor Jesus, ensina-nos o sacrifício. Ensina-nos a pensar no outro antes de pensar em apenas nos servir. Ajuda-nos a entender essa lição, que todos nós somos irmãos. E que esse movimento principal, com a família mais próxima, a família do lar, a família do ambiente profissional, a família que encontramos diariamente, muito obrigada, Divino Amigo, por esses momentos de reflexão, de estudo, de aprendizado. E te pedimos, nos ajude a aprender a lição do sacrifício, começarmos a nos incomodarmos com o excesso de repouso, com os excessos de lazer, e reconhecer que o tempo é curto para muito trabalho a realizar. Muito obrigada, amor de nossa vida, e muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais, pela assistência, pela inspiração e pelo trabalho. Muito obrigada, Senhor Jesus.